Fala, Dinizado! Nosso assunto de hoje é muito importante. Nós vamos estudar áreas de figuras planas. Assista o vídeo até o final, não deixe de fazer os seus comentários, curtir e dar aquela compartilhada na nossa aula. Eu sou o professor Diniz e lembro que aqui nós temos sabedoria com alegria. E na aula de hoje nós vamos estudar a parte mais divertida, o cálculo envolvendo áreas de figuras planas. É isso mesmo, mas preste atenção. Antes de tudo, é fundamental que você conheça as fórmulas das principais figuras planas, para você poder conseguir fazer a resolução dos cálculos. Mas não se desespere, não arranque os cabelos, porque eu estou aqui para te ajudar. Existem três formas de você fazer os cálculos de área: a forma direta, por partição e por exclusão. Vamos analisar cada uma delas. Vem comigo! Muito bem, pessoal. Então, vamos fazer aqui algumas aplicações de exercícios envolvendo áreas de figuras planas. Vamos trabalhar as três formas que eu expliquei para vocês: a forma direta, por partição e por exclusão. Acompanha comigo. A forma mais fácil é a direta. Você olha a figura, dá aquela paquerada, identifica, reconhece e já sabe qual a fórmula a aplicar. Na verdade, vai existir uma fórmula específica para calcular a área da figura desejada. Neste caso, teremos uma figura simples, que pode ser a área de um triângulo, de um quadrado, retângulo ou outra figura qualquer. No nosso exemplo, nós temos aqui um triângulo equilátero. Lembre-se que um triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais. E para você calcular a área, você vai ter que utilizar a fórmula da área do triângulo equilátero, e a fórmula é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora, vamos fazer alguns exercícios para aplicar a forma direta. Observe o nosso primeiro exemplo. O importante aqui, pessoal, é você identificar quais são as figuras envolvidas no desenho. E nós podemos interpretar de várias maneiras. Por exemplo, nós temos aqui dois quadrados e dois triângulos. Também pode ser um retângulo maior e um triângulo também maior. Ou você também pode interpretar da seguinte maneira: você tem um trapézio na parte de cima e um outro trapézio igual na parte de baixo. Você tem que resolver da melhor maneira, da maneira que você está enxergando o seu problema. Eu vou resolver da seguinte forma: eu vou representar essa figura aqui por dois quadrados de lado 16 e um triângulo grandão de base. Observe que o nosso triângulo está virado, tombado, e a base do nosso triângulo é 32 e a sua altura é 20. Acompanha comigo a resolução. Nós vamos fazer pela forma direta, por quê? Porque você consegue identificar uma figura que existe uma fórmula específica para cada um. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a área dos quadrados. Presta atenção que nós temos dois quadrados de lado 16. Eu vou calcular a área de um quadrado e depois multiplicar por 2. Vou chamar de área 1, então vai ser a área 1, a área do quadrado, e a área do quadrado, a fórmula é lado ao quadrado. Então, nós teremos 16 ao quadrado, e 16 vezes 16 vai dar 256 centímetros quadrados. Mas lembre-se que você vai ter que multiplicar por 2, porque nós temos dois quadrados. Então, a área dos quadrados vai ser de 512 centímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Agora, nós vamos calcular a área do triângulo grandão. Presta atenção, olha para cá, para você entender tudo direitinho. Observe que a base do nosso triângulo vai ser isso tudo aqui, olha, 32 centímetros, e a altura do meu triângulo vai ser 20. Acompanhe aqui comigo, 20 centímetros. Uma fórmula muito simples, a forma do triângulo, qualquer. A área vai ser base vezes altura sobre 2, e eu vou chamar de área 2, que é a segunda área que nós estamos calculando. E a área do triângulo vai ser base, 32, vezes a altura, que é 20, dividido por 2. Como você vai fazer essa conta? Bom, da maneira que você achar mais fácil para você. Eu prefiro fazer o seguinte: antes de fazer a multiplicação, eu posso fazer a divisão. Se você fizer a divisão primeiro, pessoal, o que vai acontecer? O seu cálculo vai ficar menor. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar o 20, vou dividir por 2, então nós teremos 32 vezes 10, porque 20 dividido por 2 dá 10. E 32 vezes 10 vai dar 320 centímetros quadrados. Tudo bem? E agora, a área da figura, a área pintada vai ser o quê? A área pintada vai ser a área 1, a área dos dois quadrados, mais a área 2, que é a área daquele triângulo grandão.
Então, nós teremos que a área 1 vale 512, somando com a área do triângulo, que é 320. Nós teremos que a área total da figura vai ser de 8. Muito bem, então agora vamos para a próxima figura que nós temos aí e nós vamos resolver pelo método da partição. É isso mesmo. Na partição, não existe uma fórmula específica para calcular a área. Você terá que partir, dividir a figura em outras figuras que você conhece. Assim, você vai aplicar as fórmulas em cada parte da figura e depois somar tudo. Como você calcularia a área dessa gostosura que aí está? Então, gente, você vai ter que verificar qual é a melhor maneira de você partir, fatiar a sua figura, a sua questão, em figuras que você conhece, em figuras que vai existir uma forma específica para você fazer o cálculo. Então, vamos resolver esse exercício por partição. Por quê? Observe que não existe uma fórmula específica para calcular a área dessa figura. Então, você é obrigado a dividir, partir essa figura em figuras que você conheça e também que exista fórmula específica para fazer o cálculo. Existem diversas maneiras de você fazer a partição. Procure aquela maneira mais fácil, com menos figura a ser dividida. Eu vou dividir essa figura aqui exatamente nessa parte, onde nós teremos duas figuras, que é a parte de baixo, que é um retângulo, e a parte de cima, que é um triângulo. Eu vou começar a resolver pela área do retângulo, mas você poderia também começar a resolver pelo triângulo. Isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Por quê? Porque a figura inteira é formada pela união, junção, pela soma das áreas do retângulo e do triângulo, ou do triângulo e do retângulo, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Fazendo aqui o cálculo pela área do retângulo, nós temos que a área do retângulo, que eu vou chamar de área 1, é base vezes altura. Observe que a nossa base é 16 e a altura do retângulo é 10. Então, olha só, pessoal, no retângulo nós temos base 16, altura 10. E teremos, assim, 16 vezes 10, 160 centímetros quadrados. Para finalizar a nossa conta, nós vamos fazer agora, calcular agora a área do triângulo. E nós temos aqui um triângulo qualquer, ou até mesmo um triângulo retângulo. Aí vai da sua análise. Se você usar a forma do triângulo qualquer, que eu vou chamar aqui de área 2, vai ser base vezes altura dividido por 2. Ou, se você usar a forma da área do triângulo retângulo, é cateto vezes o outro cateto dividido por 2. Mas presta atenção, o que é importante aqui é você identificar quais são as medidas de cada lado. Vou trocar até a cor aqui para a gente ficar feliz. Vamos lá. Quanto que vale essa partezinha de baixo, que eu vou chamar de base do meu triângulo, do triângulo que eu construí em cima na nossa partição? Observe que tudo isso aqui embaixo é 16. Essa parte de cima aqui é 12. Ora, se embaixo é 16, em cima é 12, esse pedacinho verde maravilha aqui que nós colocamos vai ser 16 menos 12, vale 4 centímetros. O mesmo raciocínio nós vamos fazer aqui do lado, na vertical, em pé. Tudo isso daqui é 17, mas esse pedacinho aqui de baixo, que está aqui, pessoal, olha só, acompanhe comigo, vale 10. Então, 17 menos 10, nós teremos que essa partezinha aqui de cima, o nosso triângulo, vai valer 7 centímetros. E agora basta você fazer a fórmula, utilizar a fórmula para fazer o cálculo. A base do meu triângulo é 4, a altura é 7 sobre 2. E fazendo o cálculo, 4 vezes 7 dá 28, e 28 dividido por 2, a área do nosso triângulo vai ser 14 centímetros quadrados. A área da figura vai ser formada pela área 1 mais a área 2. Percebeu? A área 1 corresponde à área do retângulo que você calculou, vale 160. E a área 2 é a área do triângulo, que vale 14. A área da figura inteira vai ser 160 mais 14, vai resultar em 174 centímetros quadrados. Percebeu, pessoal, também que o método da partição é bem tranquilo? Basta, então, você dividir, fatiar a figura em figuras que você conheça, em figuras que vai existir uma fórmula específica para você fazer o cálculo da área. Vamos aprender agora a forma da exclusão. A terceira forma é a exclusão, a mais frequente, a queridinha dos vestibulares. E o que você precisa fazer? Você precisa dar aquela paquerada e identificar quais são as figuras envolvidas no problema, como sempre, verificar qual a forma maior e qual é a menor, para então subtrair uma da outra. Acompanhe o nosso exemplo para você entender definitivamente a forma da exclusão. Como você vai resolver essa belezura que está aí, pessoal? Então acompanha comigo. O retângulo da figura tem lados medindo 8 e 6 centímetros. O semicírculo tem como diâmetro um lado de 8 centímetros no retângulo.
O triângulo tem como base o lado também de 8 centímetros do retângulo, conforme a nossa figura abaixo. Calcule a área da região achurada da figura. Pessoal, observe que essa parte achurada que está sombreada não corresponde a nenhuma figura que a gente conhece, ou seja, não existe uma fórmula específica para você calcular a área achurada, a área pintada dessa figura. Significa, então, que você vai ter que identificar quais são as figuras envolvidas nesse problema. Na verdade, ele até falou já aí no exercício. Nós temos aqui um retângulo, onde nós temos os lados medindo 8 centímetros e 6 centímetros. Dentro desse retângulo, observe que é importante você identificar qual é a maior figura e qual é a menor figura. Como o semicírculo está dentro do retângulo e o triângulo também, significa que o retângulo é maior, o semicírculo e o triângulo, eles são menores, tá? Então, você vai usar a forma da exclusão. O que que é isso? Você vai ter que calcular a área do retângulo, depois calcular a área do semicírculo, calcular a área do triângulo. A área achurada da figura vai ser a área do retângulo menos a área do triângulo menos a área do semicírculo. Gostou? Muito bacana. E é isso aí que vai cair no seu vestibular, na sua prova de concurso. Então, acompanha comigo, butuca aqui. Agora, você tem que identificar os lados desse retângulo. E ele não está deixando dúvida aqui, pessoal. Olha, ele está falando tanto o semicírculo quanto a base do seu triângulo estão no lado do retângulo que mede 8 centímetros, ou seja, 8 centímetros é o diâmetro do semicírculo e também o lado do nosso retângulo. Vai ser a base. E a base do seu triângulo também está exatamente em cima do lado de 8 centímetros. Com isso, podemos concluir que a altura do nosso retângulo é que mede 6 centímetros. Tudo bem? Então, nosso trabalho aqui consiste em calcular a área do retângulo, a área do semicírculo e a área do triângulo. Então, agora vamos colocar as medidas de todas as figuras. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular o raio do nosso semicírculo. Observe que essa medida, essa linha que eu estou colocando aqui, corresponde exatamente ao raio do nosso semicírculo. E o raio do semicírculo é o quê? É a metade do diâmetro. Como o diâmetro mede 8 centímetros, então o raio do semicírculo vale 4 centímetros. Agora eu vou descobrir quanto que mede a altura do meu triângulo. Observe que a altura do retângulo vale 6. Se a altura, pessoal, do retângulo vale 6 e o raio do meu semicírculo vale 4, posso concluir que a altura do meu triângulo vai valer o quê? 6 menos 4, a altura do triângulo vale 2 centímetros. Pronto, você já tem todas as medidas, todas as dimensões de todas as três figuras e agora é só você ser feliz, só calcular a área das figuras e fazer as contas. Então vamos lá? Eu vou calcular primeiro a área do retângulo, que é a maior área, e a área do retângulo é o quê, pessoal? Vou chamar de área 1, tá? É base vezes altura, uma forma muito fácil. Lembre-se que eu falei no início do nosso vídeo, é fundamental que você conheça as formas das áreas das principais figuras planas. Então, a área do retângulo é base vezes altura. A base do retângulo é 8 e a altura do seu retângulo é 6. Então, nós teremos que 8 vezes 6 vai dar 48 centímetros quadrados. Agora, eu vou calcular a área do triângulo. E é um triângulo qualquer, pessoal. Por quê? Porque você tem a base, você tem o valor da altura, então é só usar a fórmula da área do triângulo qualquer, que é base vezes altura sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser base 8, presta atenção, altura do triângulo. E a altura do triângulo vale 2. Sobre 2, não vou fazer essa conta, porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, a área do triângulo é 8 centímetros quadrados. A última área que nós vamos calcular é a área do semicírculo. Presta atenção que é a metade do círculo. E a primeira coisa que você precisa é saber o raio. E o raio do nosso semicírculo vale 4 centímetros. Vou chamar de área 3. E a área do semicírculo é πr ao quadrado sobre 2. Lembre-se que você também não vai substituir o π por valor nenhum, exceto se ele falar no exercício, no problema, o valor de π para você usar. Como não falou nada, você vai deixar o π quieto, você vai deixar o π indicado, tá bom, pessoal? Não vai mexer no valor de π. Então, vou repetir o π. O valor do raio da nossa figura vale 4, do nosso semicírculo, 4 ao quadrado sobre 2. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16π sobre 2. Por fim, a área do semicírculo vai ser 8π centímetros quadrados. Mas, presta atenção, o que ele está querendo calcular é a área achurada, pintada da figura. E observe que a área pintada da figura corresponde à área 1, que é a área do retângulo, menos a área do triângulo, menos a área do semicírculo. Ou seja, vai ser a área 1 menos a área 2 menos a área 3.
Vem para cá, preste atenção. A área do retângulo, 48, menos a área do triângulo, que vale 8, menos a área do semicírculo, que vale 8π. Você só pode subtrair ou somar número com número. Atenção, você não pode somar e nem subtrair número com número que tem π junto, tá, pessoal? Então, aqui eu posso fazer a subtração, né? Subtração, 48 menos 8 vai dar 40, e eu não posso subtrair de 8π por causa do π. 40 menos 8π. Como você não pode fazer essa conta, essa subtração, o que você tem que fazer? Colocar em evidência, fatorar. O que é colocar em evidência? Você vai ter que calcular o maior divisor comum, o MDC de 48. E o MDC, o maior divisor comum de 48, é o próprio 8. Então, coloca ali o 8 em evidência. O que significa isso? Que você vai ter que dividir cada termo por 8. Acompanha comigo. Vou fazer aqui de outra cor para você ficar mais atento. Vamos de azulzinho. Eu vou pegar o 40, vou dividir por 8. 40 dividido por 8 vai dar 5. Como é menos aqui no meio, eu vou repetir o menos. 8π dividido por 8 vai dar 1π. O 1 não precisa colocar, sobra só o π. Então, vai ser a área igual a 8, parênteses, 5 menos π centímetros quadrados, e vai acabar aqui a resolução da nossa questão. Facinho, né, pessoal? Usamos o método da exclusão. Por quê? O que significa isso? Você vai ter que calcular as áreas das figuras, identificar qual é a maior área, qual é a menor, e subtrair uma da outra. Na verdade, que nós tínhamos 3 áreas, né? 3 figuras: o retângulo, o triângulo e o semicírculo. Depois de você identificar quais são as figuras envolvidas no problema, preste atenção, você vai ter que saber também, gente, quais são as figuras que você vai ter que tirar do problema, tá? Ou seja, aqui nós observamos que eu tenho que calcular a área do retângulo e tirar a área do triângulo e do semicírculo. Por que eu tenho que tirar a área do triângulo e do semicírculo? Que o triângulo e o semicírculo eles não estão pintados, não estão sombreados. Preste atenção no próximo exemplo que nós vamos fazer. Na figura abaixo, nós temos 4 semicírculos. Olha isso aqui, gente, bonitinho. Os 4 semicírculos que não estão pintados na figura. Está falando que eles estão tangentes entre si e inscritos em um retângulo. Está falando que o raio de cada semicírculo vale 4 centímetros. Nós temos 4, 4, 4 centímetros e 4 centímetros. Vamos fazer na vertical também? Vou colocar de outra cor aqui para ficar mais bonito. Observe que essa linha que eu estou traçando também é o raio do semicírculo. Aqui vale 4 e aqui embaixo também vale 4. Por que eu fiz todas essas identificações? Porque eu preciso saber quanto que vale a base do retângulo e também a altura. Acho que já dá para perceber que a base do nosso retângulo aqui vai ser o quê, pessoal? 4 mais 4 mais 4 mais 4, e isso vai dar 16 centímetros. A altura do nosso retângulo vai ser 4 mais 4, vai dar 8 centímetros. E agora basta calcular as áreas. Primeira área que eu vou calcular é a maior área, corresponde à área do retângulo. E a área do retângulo é base vezes altura. A área do retângulo, que eu vou chamar de área 1, vai ser 16 vezes 8. A área do retângulo vai ser 128 centímetros quadrados. Como nós temos 4 semicírculos corresponde a 2 círculos inteiros. Então, olha, eu vou botar esse 2 para nós não esquecermos que corresponde a 2 círculos inteiros. E o raio de cada círculo vale 4 centímetros, tá bom? Vou chamar de área 2, e a área do círculo é πr ao quadrado. A área vai ser π vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16π. Lembre, tem que multiplicar por 2. Lembre-se disso. E 16π vezes 2, isso vai dar 32π centímetros quadrados. Vamos encerrar nossa questão? Trocando a cor para ficar mais bonito ainda, nós teremos que a área achurada da figura corresponde à área do retângulo, área 1, menos a área dos 4 semicírculos, ou a área dos 2 círculos inteiros. Área 1 menos a área 2. Acompanha comigo aqui, nós teremos então 128 menos 32π. De novo, pessoal, você não pode fazer essa subtração, porque o primeiro número é um número normal, só número, e o segundo número é um número com π. Você não pode fazer subtração, então significa que você vai ter que colocar em evidência. Vai colocar o maior divisor comum de 128 e 32 em evidência. E o maior divisor comum de 128 e 32 é o 32. E 128 dividido por 32 vai dar 4, repete o sinal do meio, no caso é menos. 32π dividido por 32 vai dar π, centímetros quadrados, finalizando aí a nossa conta, finalizando o nosso exercício. Então, vamos para a próxima
questão, nosso próximo exemplo. Calcule a área da região ajurada da figura abaixo. Pessoal, quando você tiver uma figura que está cheia de buraco, como se fosse uma mordida, uma cavidade, o que você pode fazer? Fecha a figura. Se você fechar a figura, talvez possa ficar mais fácil de fazer a visualização para você saber identificar quais são as figuras envolvidas no problema. Observe que aqui eu tenho um buraco, então eu vou fechar aqui. Vou fechar onde, pessoal? No diâmetro do meu semicírculo. Do lado de cá, eu também vou fechar. Com isso, eu vou formar a base do meu triângulo. Então, quais são as figuras envolvidas nesse problema? Observe que nós temos um retângulo, que é a maior figura do nosso problema. Depois, nós temos um triângulo e também temos um semicírculo. Observe que o triângulo e o semicírculo eles não estão pintados. Podemos observar ainda que a área achurada, que é a área pintada sombreada da figura, que é essa área aqui um pouquinho mais escura, ela não corresponde a nenhuma figura específica, ou seja, não existe nenhuma fórmula para calcular apenas a área pintada da figura. Por isso, eu vou ter que usar o método da exclusão, identificar quais são as figuras e tirar uma das outras. Vamos lá? Antes de começar o cálculo das áreas das figuras, eu tenho que saber também quais são as medidas das figuras que estão faltando. Observe que o retângulo grandão eu já tenho as medidas. A base do meu retângulo grandão vale 40 centímetros. A altura do retângulo vale 20. Agora, pessoal, acompanha comigo. Olha que bacana, que interessante. Quanto que vale esse tamanho aqui que eu estou fazendo em azulzinho? Isso aqui, na verdade, nada mais é que o raio do semicírculo. Ora, se o diâmetro do meu semicírculo vale 20, significa então que o raio do meu semicírculo vale 10, que é metade do diâmetro. Gente, se a base toda do retângulo vale 40 e o raio, né, do meu semicírculo vale 10, eu tenho que descobrir quanto que vale a altura do meu triângulo. Observe que esse triângulo está virado, ele está tombado. A base mede 20 e eu preciso saber quanto que vale essa altura. Eu estou colocando aqui em vermelho, mas é fácil demais. Como? Vou pegar a base do meu retângulo, que vale 40, e tirar exatamente o raio do semicírculo. 40 menos 10, vou descobrir com muita facilidade que a altura do meu triângulo vale 30 centímetros. Então, agora é só você ser feliz, fazer as contas. Vamos lá fazer os cálculos. Primeira fórmula, vou usar a fórmula da área do retângulo, porque é a maior figura, a base vezes a altura. Base do retângulo é 40 e a altura do retângulo vale 20. E 40 vezes 20 vai dar 800 centímetros quadrados. Facinho, não é, pessoal? Vamos calcular, então, a área do triângulo. A área do triângulo, por sua vez, é um triângulo qualquer. Nós já vimos. Vou chamar de área 2. A base vezes a altura sobre 2, que é a forma do triângulo. A base do nosso triângulo vale 20. A altura do triângulo está em vermelho, vale 30 sobre 2. Vamos fazer aquele jogo de novo aqui? Olha, antes de multiplicar, eu vou dividir para quê? Para ficar menor o cálculo. Eu acho que fica mais fácil. Então, nós teremos 20 dividido por 2 vai dar 10, e 10 vezes 30, a área do nosso retângulo vale 300 centímetros quadrado. E para finalizar praticamente a nossa conta, vamos fazer o cálculo do semicírculo. Nós já identificamos com muita facilidade que o raio do semicírculo vale 10 centímetros. Vou chamar de área 3. A área do semicírculo é πr ao quadrado sobre 2. Isso aí. O π você vai deixar quietinho, vai repetir. O raio vale 10. Vamos colocar aqui. É 10 ao quadrado sobre 2, porque é a metade de um círculo. A área do semicírculo vai ser 10 ao quadrado, vai ser 100π dividido por 2. E 100 dividido por 2 vai dar 50π centímetros quadrados. Pronto. A pior parte é fazer todos os cálculos de cada área nós já fizemos. Agora, pessoal, para encerrar definitivamente o nosso cálculo, que é a área da região achurada da figura, corresponde à área do retângulo, área 1, tirando menos a área do triângulo, 2, menos a área do semicírculo, que é a área 3. Muito fácil, a área do retângulo é 800, a área do triângulo é 300 e a área do semicírculo é 50π. Como eu tenho 800 menos 300, nós podemos fazer essa conta com muita facilidade. 800 menos 300, isso dá 500. O que sobrou? 500 menos 50π. Você não pode subtrair porque esse número tem o π juntinho com ele, então não pode fazer a conta. Você vai ter que colocar em evidência. E o maior divisor comum de 550, pessoal, é o 50.
500 dividido por 50 vai dar 10, repete o sinal menos, 50π dividido por 50 vai dar 1π, ou seja, π. Então, a área da região achurada da figura vai ser 50, que multiplica 10 menos π centímetros quadrados. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha entendido, espero que você também tenha gostado da nossa aula de figuras planas. E é isso aí, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal, curte, compartilhe a nossa aula e um grande abraço. Até a próxima.